novos sorteios. São Paulo enfrenta a pior chuva dos últimos 25 anos. Rios transbordam, avenidas ficam bloqueadas e o transporte trava na maior cidade do país. Não dá para descer, não dá para fazer absolutamente nada. Deslizamento de terra arrasta casas e criança de 7 anos fica soterrada na região metropolitana. No interior do estado, um caminhão desaparece depois de cair em uma cratera que se formou em rodovia durante o temporal. Quinto suspeito de ter participado da morte da família carbonizada no ABC Paulista se entrega à polícia. Apesar do crime estar praticamente esclarecido, a polícia ainda tem dúvidas sobre a participação de cada um dos presos. Corregedoria da Polícia Militar vai investigar a ação que matou um miliciano no interior da Bahia. O capitão Adriano era ligado ao grupo criminoso investigado pela morte da vereadora Marielle Franco. Brasileiros trazidos da China passam por quarentena em base militar de Goiás. Briga entre torcedores em estação de metrô deixa 3 pessoas feridas na capital paulista. E a premiação histórica do filme Parasita, o grande vencedor do Oscar deste ano. Thank you. Está no ar o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. São Paulo teve o maior volume de chuva registrado em 24 horas para o mês de fevereiro dos últimos 37 anos. Chuva que não acaba mais, Marcelo. Muita chuva. Rios transbordaram, as principais vias da cidade ficaram bloqueadas e parte do transporte público travou. Os bombeiros receberam quase 8 mil chamados durante o dia todo na região metropolitana. Caos é pouco para definir como são. Entendemos finalmente que hoje era impossível. O retrato do caos, né? O temporal provocou pelo menos 169 desabamentos e desmoronamentos na capital paulista e também na Grande São Paulo, na região metropolitana. Em Osasco, por exemplo, mais de 80 famílias ficaram desabrigadas e a prefeitura decretou, inclusive, estado de calamidade. Uma criança de 7 anos ficou soterrada depois que um morro deslizou. Os gritos anunciam a tragédia. E eu sei que vi mais chuva, talvez amanhã eu nem amanheça viva. A gente viu tudo que já aconteceu durante a madrugada, durante o dia, mas a situação continua bastante complicada, principalmente para os motoristas que tentam voltar para casa. E o repórter Dalisson Dutra, ele sobrevoa nesse momento a capital paulista. Vamos falar com ele. Oi, Dalisson, boa noite. Que região você está agora? Oi, Raquel, boa noite para você, boa noite a todos. Eu estou sobrevoando nesse momento a marginal do Rio Tietê e o cenário aqui é parecido com o de várias regiões da cidade de São Paulo. 24 horas depois do início da chuva, há pelo menos 79 pontos de alagamentos, exatamente como esse, ó. Aqui é na altura da ponte da Anhanguera, o viaduto da Anhanguera. A gente percebe o trânsito congestionado porque o rio transbordou. Ali no meio tem um carro que tentou passar, não conseguiu e ficou ilhado. Há uma fila gigantesca aqui na marginal do Rio Tietê, também na marginal do Rio Pinheiros, uma volta muito difícil para casa. Não passa nada. Realidade também em todas as regiões de São Paulo. São 42 quilômetros de congestionamentos na capital. O normal para esse horário é de 53 a 75 quilômetros. Mas por que tem menos congestionamento do que o normal? É porque muita gente com medo decidiu ficar em casa. Raquel. Obrigada, Dalisson. Acho que a gente vai precisar de uma carona no helicóptero do SBT para voltar para casa. Raquel, toda essa chuva que foi parar no Rio Tietê, normalmente ela deveria seguir para o interior do estado. Só que em alguns pontos críticos o rio vem transbordando. E um desses locais, Marcelo, costuma ser exatamente a zona oeste da cidade de São Paulo, onde está, por exemplo, a CEAGESP, que é uma enorme central de abastecimento que atende todo o Brasil. Do alto é possível ter uma ideia do tamanho da enchente. Em vários pontos, o rio deveria impedir que a água que vem da zona norte invada a zona sul. Desta vez, não deu. E veja a seguir as últimas informações sobre os alagamentos em São Paulo. E o filme sul-coreano Parasita é o grande vencedor da noite do Oscar. A gente volta já já. Conexão Repórter.
Entregou-se hoje à polícia em Praia Grande, no litoral paulista, o último suspeito de participar da morte da família carbonizada em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. A prisão dele já havia sido decretada pela justiça, mas ele estava foragido. O suspeito é Jonathan Fagundes Ramos, de 20. Flaviana foi morta na estrada, onde os corpos foram incendiados no porta-malas do carro. O Rio Grande do Sul teve 10 casos de feminicídio somente no mês de janeiro deste ano. O número é 3 vezes mais alto que o registrado no mesmo período do ano passado. Aquela sensação que a mulher está sendo acompanhada, protegida, ouvida. E a Corregedoria da Polícia Militar da Bahia investiga as circunstâncias da ação que resultou na morte do ex-capitão do BOPE do Rio de Janeiro, Adriano da Nóbrega. Foragido da Justiça Fluminense, Adriano estava escondido em um sítio no interior baiano. A casa onde o miliciano Adriano da Nóbrega estava... Não fizemos nada que não fosse usual. Bem, o miliciano e ex-capitão do BOPE, Adriano da Nóbrega, era chefe de uma organização criminosa conhecida como Escritório do Crime. Essa organização criminosa teria ligação, inclusive, com os assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Em um evento de segurança na Baixada Fluminense, o governador Wilson Witzel... Homicídios do Rio de Janeiro para serem esclarecidos, né? Não somente o da Marielle, mas diversos outros homicídios que ele talvez tivesse informação. O advogado de Flávio Bolsonaro, o senador que foi citado na reportagem, disse que Adriano, o miliciano, atualmente não tinha nenhuma relação com o senador. Sobre as homenagens, o advogado afirmou que Adriano da Nóbrega era um, aspas, herói da Polícia Militar e que Flávio Bolsonaro jamais poderia saber que o policial seria acusado de crimes. E agora nós voltamos a falar sobre as consequências da forte chuva que caiu em São Paulo. O repórter Darlison Dutra continua sobrevoando a capital paulista. Darlison, quantos chamados ao todo o Corpo de Bombeiros recebeu até agora? Oi, Raquel, foi um dia de muito trabalho para os bombeiros, sim, viu? Eles receberam pelo menos 1.400 chamados, atendendo aí pedidos de socorros para enchentes, desmoronamentos, desabamentos e queda de árvores. Um dos principais trabalhos dos bombeiros hoje foi exatamente onde a gente está. Eu vim aqui para a Zona Oeste de São Paulo para mostrar que a CEAGESP, o maior centro de entreposto da América Latina, continua debaixo d'água. A gente percebe os caminhões aí, parte deles pelo menos submerso, e bem do lado a gente vê a marginal do Rio Pinheiros. A pista foi liberada agora há pouco, mas ainda aqui na marginal há pelo menos 11 pontos de alagamentos. Na marginal do Rio Tietê são 18 pontos, ou seja, muitos pontos ainda intransitáveis para os paulistanos. Teve caos também nos aeroportos. Pelo menos 37 voos foram cancelados em Congonhas e em Guarulhos. E amanhã o Procon de São Paulo vai fazer um plantão para orientar os passageiros. Raquel. Obrigada, Darlison. E choveu 96% da média esperada para todo o mês de fevereiro, nesse período de 24 horas, das últimas 24 horas aqui em São Paulo. O governo do estado e a prefeitura da capital montaram gabinetes de crise. A cidade tem 17 grandes obras de drenagem pendentes, segundo dados da própria prefeitura. Nunca nos rios e muito rapidamente no Rio Tietê e no Rio Pinheiros. A chuva também provocou estragos no litoral e no interior do estado. Na cidade de Botucatu, uma pessoa morreu e outras 2 estão desaparecidas. A tempestade chegou de madrugada e deixou a cidade em estado de calamidade pública. Este carro foi engolido por uma cratera e um caminhão desapareceu após cair no buraco. O motorista do veículo foi encontrado morto horas depois. A frente fria que provoca chuva intensa no estado de São Paulo continua no sudeste. Chove forte no litoral norte de São Paulo, no sul de Minas Gerais, em todo o Rio de Janeiro e também no Espírito Santo. Hoje à tarde, em Niterói, região metropolitana do Rio, a água invadiu ruas e avenidas. Em Jacarepaguá, na zona oeste, a enxurrada levou tudo que estava pela frente. Nesta terça-feira, a água não deve dar trégua em São Paulo.
Chove também em todo o Nordeste, mas de forma rápida e isolada. No norte do Brasil, chuvas pontuais com trovoadas. A chuva diminui no centro-oeste, inclusive em Mato Grosso do Sul. Já na região sul, o tempo fica firme. A chuva contínua não permite a elevação das temperaturas. Máxima de 25 graus no Rio de Janeiro, faz 28 graus em Goiânia. A temperatura chega aos 31 em Macapá e Fortaleza. Em Porto Alegre faz 27 graus. A terça-feira começa nublada e a máxima não passa dos 21 graus em São Paulo. Na quarta-feira, pancadas de chuva e máxima de 22 graus. Já na quinta e sexta, o sol volta a aparecer. E além da chuva forte, o paulistano ainda teve que lidar hoje com o fechamento da rodovia Castelo Branco por causa de um incêndio. Uma empresa da espécie. O presidente da SEDAI, a Companhia de Águas e Esgotos do Rio, Hélio Cabral, foi demitido do cargo. A decisão foi tomada na tarde de hoje pelo governador Wilson Witzel por causa da crise no fornecimento de água para o Rio e os municípios da região metropolitana. Hélio Cabral será substituído por Renato Espírito Santo, um servidor de carreira da companhia. E agora, voltando a falar de chuva, a chuva também provocou transtornos fora do Brasil. Uma tempestade com ventos de mais de 100 km por hora atingiu várias cidades da Europa. A ventania dificultou o pouso de várias feridas. Os brasileiros trazidos da China e que serão monitorados até o próximo dia 26 passaram por exames e acompanharam palestras no segundo dia da quarentena. Nenhum deles apresentou os sintomas do novo coronavírus. Em todo o Brasil, 7 casos são acompanhados pelas autoridades. 32 dentro do quarto e no corredor da ala isolada do hotel. E já passa de 1.000 o número de mortos pelo novo coronavírus no mundo. São quase 43 mil infectados, só que a maioria absoluta na China. O Reino Unido confirmou hoje mais 4 casos de contaminação, o que fez o governo declarar que a doença é uma ameaça grave e iminente. O novo status permite que as autoridades eles não têm ideia se está perto do fim. E agora o futebol. Foi sofrido na última rodada e diante da Argentina. Mas a seleção brasileira jogou bem e assegurou uma vaga na Olimpíada. Apesar da derrota, a Argentina terminou como campeã da competição e o Brasil vice. E agora vamos falar de cinema. A cerimônia de entrega do Oscar deste ano foi marcada por muitas surpresas, mas a maior delas aconteceu na principal categoria da premiação. É que pela primeira vez na história, a estatueta de melhor filme não foi para uma produção de língua inglesa. Cleide Clock. Era uma vez uma Hollywood que só falava inglês. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Ter uma renda extra e administrar o seu próprio tempo? Seja um líder empreendedor Jequiti. Para ser um líder, você precisa